Palavra, Pai querido, foi lida nesta noite, referida, Senhor, nesse momento. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale a cada coração. Abre o nosso entendimento, Pai querido. Revela o profundo e o escondido, Pai, que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas, Pai querido. Fica conosco, fala conosco, usa-me, Pai, como instrumento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Nos últimos dias eu tenho meditado, e o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre comunhão, a importância da comunhão dos santos, a importância da comunhão do corpo de Cristo. E aqui o salmista, o Salmo 133, ele é super conhecido, todo mundo sabe que fala de comunhão, é o Salmo 133, mas nós não entendemos a importância dessa comunhão, o que essa comunhão pode trazer para a minha e para a sua vida. E nós vamos hoje, nessa noite, destrinchar um pouco sobre a comunhão, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se você está precisando de vida, se você está precisando de bênção, eu quero te dizer que o lugar certo é estar em comunhão. E para que Deus possa ordenar essa bênção e essa vida sobre a tua vida, se você não está em comunhão, você precisa tomar uma decisão na sua vida, você precisa se colocar na comunhão, e você vai entender como é estar na comunhão e o que é não estar na comunhão. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Ou muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque estamos fora da comunhão. Muitas vezes estamos aqui adorando ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe. Muitas vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas não estamos em comunhão. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 18. Olha o mistério aqui, pastora Dilson. 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. 19. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Próximo. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7. Próximo. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Muitas vezes você não está na comunhão, a igreja não está na comunhão, ela não anda em concordância, porque por causa de mágoas, por causa de besteiras, por causa de pequenas coisas tiram você da comunhão. Quando a gente fala em concordância, quando a gente fala na comunhão dos santos, que é ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, é na concordância em tudo. E aqui a Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Onde 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que você pedir, lhe será feito. Entendam esse mistério. Muitas vezes você não consegue receber e alcançar aquilo que você está pedindo, porque você está orando sozinho, você está buscando sozinho. Mas quando há concordância, quando você une a sua fé com a do teu irmão, aí é a palavra de Deus quem diz, ela está garantindo. Quando 2 ou 3 concordarem acerca de uma coisa que estão pedindo, lhe será feito. Tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Sabe por que a igreja não recebe muitas vezes? Por falta de comunhão. O que é falta de comunhão? É cada um puxando
para um lado. Um está orando para cá, o outro está orando para lá. É igual aqueles dois burros, né? Fica um de um lado da corda, outro do outro. Fica um puxando a corda para um lado, outro para o outro. Uma hora ou vai romper a corda, ou não vão chegar em lugar nenhum. Mas quando você une a fé um do outro, vocês vão os dois juntos para o mesmo lugar, e aí tudo será feito. Vou dar um exemplo. Tem gente aqui, não é que está errado, entenda. Cada um aqui vem buscar para si. Cada um apresenta as suas necessidades. Cada um está orando por si. Mas entenda, Deus ouve a oração de um justo. Lógico que Ele ouve. Mas existe um segredo espiritual que você precisa desfrutar, que é da comunhão. Comece a orar em concordância. Quando você tiver com um projeto, quando você tiver com uma necessidade, quando você tiver algo que você precisa do céu com urgência, concorde a tua fé com as pessoas que estão do teu lado. Entre no mesmo projeto, no mesmo propósito. Lá em João capítulo 17, 22, nós temos que ser um no Senhor. João 17, 22, não estava no meu script aqui, mas coloca aí, irmão. Não é? Parte B. Para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23, o que diz? Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Nós temos que ser um no Senhor. Nós temos aprendido que nós somos um com o Espírito do Pai, é um Espírito. Quando nós nos entregamos a Ele, nós nos tornamos um Espírito, é o mesmo Espírito. Não é isso que o apóstolo tem ensinado para a gente? Insistentemente, nesse ensinamento de vida no Espírito, que nós somos um no Senhor, um Espírito, é o mesmo Espírito. Então você tem que unir a tua fé, você tem que unir, tem que viver em unidade. Se ficar cada um puxando para um lado, aí o negócio fica complicado. Abre aí em Romanos. Capítulo 12. Versículo 2 em diante. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está querendo falar nessa mensagem, a respeito desse versículo, é para você não se conformar, porque o mundo aí fora é cada um por si e Deus por todos. Infelizmente na igreja muitas vezes tem sido assim, é cada um por si e Deus por todos. Mas Deus, Ele tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, quando nós abrirmos o nosso entendimento para o que Ele quer fazer. Ele quer que você renove a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Continua. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Continua. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Próximo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. 9. O amor seja não fingido.
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra aqui é muito clara. 12, 11, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha aí, igreja. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Próximo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Está quase lá. 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Só até aqui está bom. Esse texto é bem longo, mas ele está falando aqui a respeito da unidade do corpo. E ele está falando o grande motivo que tem afetado a unidade do corpo. É o problema de relacionamento entre os irmãos. Nós somos um corpo, e nós temos vários membros desse corpo, mas um precisa do outro. Quando fico com uma unha encravada, o corpo todo sente. Quando alguém pisa no teu pé, todo o corpo sente. E para que Deus possa manifestar o que Ele tem no meio da igreja, para que possa haver comunhão, tem que estar todo mundo ligado no mesmo propósito. E interessante que Paulo diz aqui que cada um no corpo ele tem a sua função diferente. E cada um vai ter que se dedicar naquilo que foi chamado. Mais uma coisa que a gente tem ouvido muito do apóstolo: enquanto você não encontrar o teu chamado, enquanto você não souber aquilo que você foi preparado por Deus para fazer, foi levantado e designado, você vai ficar batendo cabeça. Então, entra na comunhão do corpo de Cristo o mais rápido possível. E você vai começar a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E na comunhão dos santos, o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para todo sempre. Mas quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo fala que parece que são dois textos distintos, um diferente do outro, falando de coisas diferentes, mas uma coisa tem a ver com a outra. Ele começa falando que o amor tem que ser não fingido. Ele fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quer ver uma coisa que a igreja peca? Chorar com os que choram é fácil. Quando todo mundo está passando na luta, é fácil se unir a ele. Não, vamos ajudar em oração, aquela coisa toda. Às vezes, infelizmente, até orar um pelo outro, quando está na prova, muitas vezes a igreja também não tem sensibilidade. Mas você quer ver uma coisa pior? Se alegrar com os que se alegram. Quando teu irmão recebe a bênção, você fala assim: não é justo. Agora era a minha vez. Enquanto eu estou aqui passando prova, ele está lá na bênção.
E essas coisas tiram você da comunhão. Porque as coisas não são do jeito que você quer. Porque Deus resolveu abençoar um nesse dia e a sua vez está chegando. É porque você talvez não está preparado, ou porque talvez não chegou a sua vez, ou porque Deus tem algo para te ensinar e tem algo que Ele está preparando. Porque Deus não chega atrasado, a bênção dele não chega atrasada. Chega na hora certa. Deus não esquece de você, não esquece de ninguém. Mas acontece, quem lembra aqui quando veio aquele pastor que encerrou a festividade, como que era o nome dele, meu Deus? Arsênio. Ele falou coisas profundas ali, que são poucos pregadores que têm coragem de falar o que ele ministrou aqui. Muitas vezes a gente perde a comunhão por causa de inveja um do outro. Às vezes a gente tem aquela coisa dentro de nós. Como eu falei, chorar com os que choram é mais fácil. Ah, você está na prova, então fica aqui junto comigo aqui que eu vou te ajudar e você vai levantar. Até o ego cresce, né? Quem vê pensa que é porque você ajudou, porque você fez alguma coisa. Mas se alegrar com os que se alegram é duro. É duro quando o outro que está do teu lado recebe a bênção, está lá vivendo o melhor de Deus nessa terra e você está ali na prova. E na igreja acontece muito isso. Pelo menos nas igrejas que eu congreguei antes era assim, né? Não sei se aqui acontece esse tipo de problema, mas em tudo quanto é lugar. Parece que quando alguém recebe a bênção, você já começa a falar, ó, vamos ver até quando vai durar. Quando Deus começa a levantar um irmãozinho ali no meio, ali você já começa a ver, ó, até quando vai durar, até onde vai, vamos ver até onde vai. Ainda começa a julgar. Deus vai dando corda. Na hora que Ele puxa, eu quero só ver. Mais ou menos assim, né? E muitas vezes você perde a comunhão por causa desses sentimentos. O amor fingido. Não é o amor verdadeiro. Dá aquele abraço de tamanduá no irmão, né? Na hora de cumprimentar o irmão, mas na realidade por dentro está ali, ó. Enquanto a igreja não abrir mão dessas coisas e não viver em comunhão uns com os outros, em comunhão com o corpo, aí Ele não pode ordenar a bênção e a vida para sempre. Palavra dura, mas verdadeira. Abre em 1 Coríntios, falar um pouquinho mais sobre o corpo, sobre a unidade. Capítulo 12. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 13, né? Porque em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso aqui é tudo que o apóstolo tem ministrado, é um Espírito, é um corpo. É tudo que a gente tem aprendido. Enquanto você não entender isso, que você faz parte de um corpo, e que você é parte importante do corpo, e que você faz falta para o corpo quando você não está presente. O Senhor me mostrava uma igreja mutilada, pedaço de dedo para um lado, orelha para o outro, joelho para lá, perna para o outro lado, braço para lá, peito para cá, barriga do outro lado, um corpo todo mutilado. Uma igreja aleijada. Você precisa ocupar o seu espaço no corpo. Você precisa estar ligado no corpo, na sua posição que Deus te chamou para ocupar. E até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar enrolando? Ei, Deus está falando com gente aqui que já passou da hora de você ocupar o seu lugar no corpo.
Qual é a desculpa que você vai dar? Jesus está voltando. Está mais perto do que você possa imaginar. Vou dar o recado de Deus aqui mais uma vez. Faz logo aquilo que Deus te mandou fazer. Obedeça, faça a tua parte, não foge da raia. Por quê? Porque quando você não faz, você está deixando um corpo mutilado, aleijado. Tem coisas que é para você fazer, que só você vai alcançar, só você vai cumprir o propósito, porque Deus confiou para você. Vamos lá, continuando. 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Muitas vezes você que é pé está querendo ser mão de todo jeito, e não adianta. Deus te chamou para ser pé, não te colocou para ser mão. Enquanto você não assumir que você é aquilo que Deus te chamou para ser, vamos lá, continua. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Entenda, não foi o apóstolo que colocou cada um no corpo, não. Foi Deus que colocou cada um deles como Ele quis. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. 22. Há antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Continua. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Gente, palavra de Deus para a tua vida. Às vezes você se acha menos do que alguém, não. Deus colocou cada um ali para que não haja divisão no corpo, para que o corpo esteja completo. Cada um tem que ocupar o seu lugar. Deus faz tudo perfeito, é a gente que tenta estragar. Entra na comunhão hoje, entra na comunhão que Deus tem para a tua vida hoje. Vamos lá que tem mais, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, essa é a parte difícil, né? Todos os membros se regozijam com ele, esse que é o problema. Quando um membro está sendo honrado, o outro lado fica nervoso, fica triste, fica bravo. Esse é o problema. 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. 29, 28, né? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
São todos mestres? São todos operadores de milagres? 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? 31. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Em outra versão diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procure com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Entenda, se você parar para avaliar essa palavra, se você parar para avaliar o Salmo 133, fala sobre comunhão. Se você parar para avaliar lá Mateus capítulo 18, do 18 em diante, que nós lemos aqui também, 2 ou 3 concordarem a respeito da mesma coisa, será feito. Você vai entender o quanto nós estamos rodando em círculo, o quanto nós estamos perdendo tempo, e o quanto nós estamos atrasando as nossas bênçãos, porque nós não nos rendemos. Nós ficamos numa briga constante com Deus. Nós colocamos Deus contra a parede e falando: eu só vou me render quando as coisas estiverem do jeito que eu quero. Eu só vou fazer isso quando acontecer aquilo. Nós colocamos condições humanas para poder estar no centro da vontade de Deus. E não percebemos que cada vez que nós deixamos para depois o momento de tomar uma decisão e de entrar na comunhão e de estar no lugar certo e fazer a vontade de Deus, nós estamos atrasando as nossas bênçãos, estamos atrasando a resposta das nossas orações, estamos atrasando o propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Portanto, meus irmãos, nessa noite, que você possa tomar uma decisão em se render à vontade de Deus, em se render e se colocar na posição que Ele te escolheu, e faça a vontade de Deus. Entre em comunhão, peça perdão para Deus, peça perdão para o seu irmão, se for preciso, se acerte com ele, entre na vontade do Pai, para que o Senhor possa apressar, aumentar a velocidade daquilo que Ele tem para fazer, não só na sua vida, mas na vida coletiva da igreja. E que você possa aprender a se alegrar com os que se alegram, e não só chorar com os que choram. Mas também é preciso chorar com os que choram. O irmão está na prova, você vai lá e conta uma bênção, às vezes você até é meio complicado. A igreja precisa ter sensibilidade no espírito para entender a posição de cada um. Você quer ver você não errar mais? Sempre se coloca na posição de quem está do teu lado. Sempre se coloca na posição do que a outra pessoa está com você. Tenta entender o que ela está passando, o momento que ela está vivendo. Tenta entender a vida dela. Tenta ver o que ela passa. Às vezes o irmão não dá um glória a Deus, às vezes o irmão não dá um sorriso. Não é porque ele não quer, vai ver o que ele está passando. Às vezes a pessoa está enferma, com dor ali, com problema. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Amar o próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar da outra pessoa. E como a gente aprende, a gente tem que perdoar. E perdoar também é deixar a pessoa ocupar o mesmo lugar que ela ocupou antes. Não é isso que a gente aprende aqui? Queria chamar o ministério de louvor. E eu quero desafiar você hoje a não voltar para sua casa da mesma maneira. Ah, mas tem pouca gente aqui. Tinha mais gente que precisava ouvir isso. É aquela coisa da pá e da enxada, né? Tá com a pá. Essa palavra aqui é para aquela pessoa que não veio, não. Essa palavra é para você. É a enxada, é para você puxar para você nessa noite. Deus quer te colocar no centro da vontade de Deus. Deus quer que você entre em comunhão. E posso falar uma coisa para vocês?
Isso é muito mais uma decisão que você toma, uma atitude, uma posição, um posicionamento, do que qualquer outra coisa. Ou você toma uma atitude ou você dá uma desculpa. Mas até quando você vai ficar dando desculpas? Qual a desculpa que você vai dar hoje? É que você não sabe o que a pessoa fez. A Bíblia falou ali que a gente tem que perdoar só até 7 vezes. 70 vezes 7. Nossa, parece que essa palavra não tinha nada a ver com o que estava sendo ministrado, né? Deus manda dizer para a igreja nessa noite que você ainda não recebeu a tua bênção, porque você não entrou em comunhão. E você não está entrando em comunhão por coisas pequenas, tolas, fúteis, coisas que não levam a nada, detalhes que você queria que fosse tudo do seu jeito. Às vezes você quer ser a pessoa dos mínimos detalhes, só que deixa que o dono da obra, o autor e consumador da vida, aquele que é o Espírito que está sobre todo o corpo, ele cuida dos mínimos detalhes. Você não precisa cuidar por ele, não. Tem gente que está tão preocupada com a igreja, tem gente que está tão preocupada em consertar a igreja. Olha, o que você tem que fazer é se submeter à vontade de Deus. Deixa que Ele cuida da igreja, Ele é o dono da igreja. Porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado. Tem que ser do jeito que Ele quer. Enquanto você não se render à vontade de Deus, enquanto você não deixar Deus trabalhar na tua vida, não vai acontecer a vontade perfeita de Deus. E nessa noite, que você possa abrir o teu coração. Eu sei que essa palavra está falando, está mexendo na ferida de pessoas, está doendo aqui, mas é para doer mesmo. Tem que limpar. Já viu criança quando machuca? Aí tem que jogar aquele metiolate, mercúrio, cromo. Aquilo ardia, que eu vou falar para você. Ficava... Quando eu caía, eu detestava quando jogasse aquele metiolate, aquelas coisas em mim. Tinha até tipo um pincelzinho assim, ó, cheio de buraquinho, que colocava e encostava na ferida com tudo assim, dói. E eu vim aqui hoje para encostar na ferida, para falar para você que você precisa se render à vontade de Deus. Eu sei que vocês têm um louvor aí preparado, não sei qual é, mas Deus vai dar para vocês. Quero parabenizar hoje, a adoração estava tremendo. Deus, os louvores, acho que eu sou meio dos antigão, né? Gosto daquelas músicas mais antigonas. Mais de ti e menos de mim. Se você fizer isso, já está bom. Mais do Senhor e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua. O resto Ele faz. Hoje eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu sei que essa palavra aqui não foi em vão. Eu sei que essa palavra ela não vai voltar para mim vazia, mas ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: se você for um pouquinho inteligente, Deus está revelando para você o porquê que está atrasando as respostas das suas orações. Por que você está andando em roda? Por que você está andando em círculo e não chega no lugar que Deus tem preparado para você? Por causa do orgulho, por causa da arrogância, por querer fazer as coisas do seu jeito, porque você não está em comunhão. Diz que está em comunhão, cumprimenta todo mundo com a paz, abraça, dá beijo, tudo, mas não vive em comunhão. Não vive no mesmo propósito. É cada um puxando a sardinha para o seu lado, cada um puxando para o seu lado. Vamos ser inteligentes. A palavra de Deus diz: quando 2 ou 3 concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito. Comece a usar a inteligência e use a oração em concordância.
Que a tua oração seja a minha oração, que a minha oração seja a tua oração, que a tua necessidade seja a minha necessidade, que o teu desejo seja o meu desejo, que o teu sonho seja o meu sonho, que a gente pare de viver cada um por si e que nós possamos viver em comunhão, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos aí. Fecha os seus olhos. Deixa Deus falar com você. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar pelas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã curado. Senhor, eu quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser como Naamã curado. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, eu quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo
coração que existem pessoas aqui que estão buscando algumas coisas, estão orando por algumas causas. O Senhor me mostra pessoas até enfermas, que ainda não alcançaram a cura, pessoas depressivas, angustiadas, pessoas que estão sofrendo, desesperadas, e não receberam a cura ainda, porque precisava ouvir essa palavra, porque precisava tomar uma decisão, porque precisava se lançar na vontade de Deus. Então nessa noite, se é com você que Deus está falando, sai do teu lugar, porque hoje é dia de vitória, hoje é dia de cair por terra esse tempo de trancamento na tua vida. As coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a dar certo. Você vai fazer a vontade de Deus, você vai se colocar no centro da vontade de Deus. Deus começa um novo tempo na tua vida. Ei, sai do teu lugar, ei, não volta para casa do mesmo jeito, toma uma posição. Deus quer transformar a tua casa, Deus quer transformar a tua família, Deus quer transformar a tua vida financeira, Deus quer curar pessoas, Deus quer restaurar a comunhão, Deus quer fazer maravilhas, Deus quer atender a sua oração. Mas para isso, você que tem que dar o passo, você tem que atender ao chamado, você tem que resolver se entregar para Deus. Renda-se, 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 renda-se. Não volte para casa do mesmo jeito. Tome uma decisão. Senhor, eu quero, Pai, fazer a tua vontade. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo ao teu propósito. Senhor, faça da minha vida aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, nessa noite eu quero amar o meu irmão. Eu quero, Senhor, ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero ter comunhão com a igreja. Eu quero me alegrar com quem se alegra. Eu quero chorar com quem chora. Senhor, coloca sensibilidade no meu coração. Coloca um coração de carne e tira o coração de pedra. Tira o coração da indiferença. Coloca um coração apaixonado por almas, assim como o Senhor ama. Oh Pai, em nome de Jesus, toca nos corações. Se essa palavra foi para você, não fica aí sentado não. Faça a tua parte. Se rasgue na presença de Deus. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não seja roubado. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, mas é você que tem que dar o primeiro passo. Enquanto eles estiverem adorando, cantando, se renda ao Senhor. Se você não quer sair do teu lugar, tudo bem, mas que nesse louvor que nós vamos adorar, que você faça a sua oração. Senhor, quebra o meu orgulho. Cante essa letra como uma oração, para que o Senhor possa te curar, para que você possa ser sarado.